Boa noite a todos, a todas. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos os advogados, de todos os colegas. Quero agradecer a presença da doutora Paula por ter aceitado o convite. Nós tivemos um evento passado falando de legal design e agora a doutora Paula vai falar a prática, toda a prática desse assunto. Doutora Paula, muito obrigada. Obrigada a todos e eu passo a palavra para o doutor Henry. Muito boa noite a todos e a todas. Eu quero efusivamente cumprimentar todos os advogados, advogadas, coordenadores, vice-coordenadores de comissão que estão aqui presentes. Cumprimentar também o Luizinho, nosso querido colaborador, e parabenizar a doutora Andressa Senefonte, o doutor Fernando Martins, por mais esse importante evento da nossa 22ª sucessão. Esta importante comissão, super atuante, tratando sobre um tema tão complexo que muitas vezes deixa alguns como eu, e a gente conversava isso aqui em off, né? Um tanto perdido, e portanto, a realização de bate-papos como este, de grupos de estudo como esse, agrega demais no sentido de haver a necessidade mesmo, tanto de darmos a devida importância para esses temas e, ao mesmo tempo, ir capacitando cada vez mais a advocacia para atuar nesses ramos que são tão importantes, tanto como ferramenta de trabalho para todos nós, mas também, não só isso, mas também como uma excelente área de trabalho. Afinal de contas, nós temos aí vários advogados e advogadas como eu que têm dificuldade com essas questões e, portanto, abre-se aí um importante ramo de trabalho para todos nós, não é mesmo? Quero também agradecer a doutora Paula Marques Bertaco pela gentileza de ter aceitado o convite da comissão e estar, mesmo que virtualmente, aqui hoje com a nossa 22ª subseção da OAB, participando deste grupo de estudos. Portanto, declaro aqui aberto este evento da nossa OAB São José do Rio Preto. Agradeço demais a presença de todos e todas e desejo um excelente evento, uma ótima noite. Muito obrigada. Bom, podemos começar? Perfeito. Agradeço, então, muito. Opa, doutora Andressa que manda. Doutora Paula, fica à vontade. Pode iniciar assim. Perfeito. Primeiramente, né, agradeço ao Dr. Henry, à doutora Andressa aí por essa oportunidade, né, para a gente estar trazendo um pouquinho mais sobre o legal design, tá aproximando, né, que é um tema bastante aí debatido, constantemente onde eu vou, assim, eu vejo bastante dificuldade, mas como é que funciona a prática disso, né? E foi onde surgiu a nossa ideia de vamos então trazer um pouquinho mais da prática, né? O que que é a ferramenta, o que que é que a gente traz aí para tá começando a aplicar isso, né? Posso estar compartilhando aqui, doutora Andressa? Sim. Aí. Prontinho. Conseguem ver bem? Já foi, né? Foi. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, eu sou a Paula. Eu sou formada na UEPG, né, lá de Ponta Grossa, e eu sempre amei tecnologia, né, computadores era a minha praia, gosto muito até hoje, né. E uma das coisas que eu sempre gostei muito foi de fuçar, então desde da faculdade mexendo ali no Word, eu ficava, mas o que que é aquele detalhe, o que que é aquele outro, e assim foi que comecei a descobrir várias coisas aí bem legais e que eu vou estar compartilhando com vocês. Eu estruturei um pouco aqui para a gente estar falando. Eu trouxe a parte de definições, vou fazer bem um apanhado assim rápido, né? Não vou aprofundar muito na teoria, mas é importante também conhecer algum desses conceitos, né? Depois passar ali por um pouquinho da parte prática do design, que são alguns princípios para estar conseguindo aplicar bem ele também, e a aplicação prática, né? Com um foco bem mais ali no Word, que é a ferramenta de todo mundo, né? Quem não usa o Word aqui, acho que é bem raro, né? Então, vai ser esse o foco, eu vou estar trazendo ali no Word mesmo as questões práticas que vocês podem estar usando ali no dia a dia. Enfim, o que que é o legal design, né, que tanto falo? Tem horas que, é visual law, legal design. Trouxe aqui o conceito para vocês, né? O legal design nada mais é do que a aplicação do método de design thinking no mundo jurídico. Ou seja, a gente tenta trazer o conteúdo de forma mais eficiente e mais satisfatória, né?
ele meio que vai criar uma forma de pensar diferente. A gente tem que começar, a gente aprende na faculdade a escrever bastante, a fazer aqueles textos longos de tese, né? E o design thinking vem trazer uma outra forma de você pensar, de trazer a questão para estar sendo melhor compreendido, né? É usar também a tecnologia para trazer as respostas aos problemas que você tem localizado, né? Então, é a união do design, do direito e da tecnologia. E o design thinking? O design thinking, ele é uma metodologia, né, uma forma aí de você estar desenvolvendo um pensamento, e para compreender, o foco dele é muito na empatia, compreender o receptor da informação, através do exercício de soluções, através do exercício da empatia, né, você cria soluções, experimenta essas soluções. Então, ele se baseia na nossa capacidade de ser intuitivo, ou seja, de reconhecer padrões, desenvolver ideias, trazer algum significado até emocional, mais além do que o funcional, né? Então, a empatia é a chave ali para você estar começando a aplicar essa metodologia. É mais ou menos assim, né? Não tente fazer as mesmas coisas da mesma forma e esperar resultados diferentes, né? Então, a gente tem que estar sempre adotando novas formas de estar trazendo ali conceitos diferentes, expor uma tese de forma diferente. Ah, eu tentei de um jeito, não deu certo. Tentei a segunda vez, não deu certo. A terceira vez você vai tentar da mesma forma, por quê, né? Vamos mudar a forma, vamos mudar, tentar inovar um pouquinho para conseguir um resultado diferente, né? Aí eu trouxe aqui, tem as etapas do design thinking. Em alguns lugares vocês vão ver 5 etapas, 4 etapas. Eu trouxe essa daqui que eu acho ela bem interessante. A primeira etapa para você desenvolver, né, tá praticando essa metodologia, é a etapa da descoberta, da investigação. Você precisa entender o problema, o seu caso, você precisa mapear as teses, você precisa observar, entrevistar às vezes pessoas, né? Ah, vou fazer um contrato. Então, você precisa ir lá no seu cliente, entender o que que ele precisa, o que que ele quer, precisa ter empatia, né? Então, você vai fazer toda uma descoberta sobre aquele problema, né? É uma investigação mesmo. Você vai buscar um conhecimento completo, tentar entender e compreender as referências, as visões do mundo do receptor ali daquela informação. Por exemplo, o juiz conhece o business da empresa que você está defendendo? Né? Como é que você vai falar, às vezes, de uma situação ali se ele nem não faz parte da realidade dele? Então, talvez tornar isso parte da realidade dele, demonstrar, apresentar, para depois iniciar a sua ideia, né? A outra etapa do design thinking seria a definição, ou seja, depois que você foi lá, descobriu, você pegou aquele bando de informações, você conheceu bem o seu problema, ou, por exemplo, aquele caso, peguei o processo, entendi ele um monte. Aí você começa a pôr as pecinhas no lugar, né? Afunila aquilo que você descobriu, né? Defina quais são as informações relevantes, corte os excessos, né? Eu adoro pegar assim o texto e começando agora, tá, agora deixa eu começar a lapidar ele. Começa a cortar os excessos, ver o que que dá para aproveitar, o que que não dá, o que dá para eu reestruturar, melhorar, definir exatamente qual que é o meu foco, para onde que eu vou seguir, né? Então, é mais ou menos assim, ó, você descobre, investiga, né? Faz essa parte aí de buscar esse conhecimento, conhecer, dominar a matéria, busca a empatia, depois define ali exatamente quais são os pontos chaves, e aí vai para a ideação. O que que é a ideação? Você juntou o que você descobriu, você vai começar a gerar ideias. Como que você vai agrupar todas essas informações? Né? Porque, assim, às vezes você tem vários argumentos e muitas vezes eu pego uma defesa, alguma petição, e eu vejo assim, a pessoa começa a falar do argumento A. Aí ela nem iniciou ainda o argumento B, mas ela já traz o argumento B, e aí volta para o A, e aí você ficou assim, nossa, mas o que foi aquele B que apareceu aqui agora? Eu não entendi direito. Então, assim, a ideação é, começa a agrupar, começa a tentar deixar mais compreensível as suas informações, estruture o seu texto, começa a pensar como é que eu vou apresentar isso, né? O que que eu gosto muito de fazer? Ah, eu tenho uma peça para desenvolver. Eu tenho 6 argumentos para tratar eles. Eu vou definir bem o que que são esses 6 argumentos. Eu vou ver exatamente como é que eu vou estruturar eles em uma peça, como que eu vou jogar eles de um lado, do outro. Começa a mexer com o texto, né? Às vezes a gente pensa em design thinking é parte visual, é parte de cores, só essa parte mais assim de formas. Não, é muito mais o conteúdo. Né? Não há design que melhore um conteúdo ruim. Então, assim, precisa trabalhar muito conteúdo, como você vai expor a sua informação, como você vai agrupar ela, desagrupar, né? A próxima etapa seria faça os esboços.
Eu sempre falo também, né, que a primeira parte ali que eu desenvolvo, ele é um esboço, ele é o início. É o início que eu vou começar a mexer nele, lapidar, melhorar, né? Você não para ali nessa questão do esboço simplesmente, né? Você assim, não, terminei, fui lá, redigi, fiquei 2 horas redigindo uma petição e pronto, acabei, fechei. Não, agora que começa mesmo. Aí você vai revisar ela, verificar como é que tá, ver o que que dá para cortar, o que que você precisa mexer, onde pôr o quê, onde que ficou confuso, né? Então são essas etapas essenciais, um pouquinho trazidas para o direito, né? Para a ideia de quando você está ali fazendo uma petição. A última etapa seria o teste, né, que é basicamente apresentar aos seus colegas, buscar os feedbacks, né, reler a informação. Essa etapa é muito boa, né, se fazer aquele double check. Isso ajuda muito, porque às vezes a pessoa fala, mas aqui você está dizendo tal coisa, mas na verdade você acha que você está dizendo X, mas na verdade você está falando Y, né? Então, assim, é muito bom fazer esse teste. E essa é a metodologia aplicada ali no ambiente do design, né? Essa é a metodologia deles, né? Para desenvolver, por exemplo, produtos, protótipos, né? Então, assim, como não utilizar isso, né? É excelente, a gente já tem uma metodologia pronta que a gente já pode simplesmente se aproveitar para estar aplicando no dia a dia, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho traduzido para nós, no direito, e uma das questões chaves é, essa metodologia ela não é fixa, às vezes a gente acostuma, né, a seguir sempre, não, porque eu tenho que começar com A, depois ir para B, depois para C. Não, esse caso aqui, você não vai começar a descoberta e pronto, nunca mais eu volto nessa fase. Não, você vai revisitar todas as fases, você vai ter ideias várias vezes, você vai fazer um esboço ali, depois você vai voltar e falar, nossa, eu preciso investigar mais tal coisa. Ficou faltando isso. Quantas vezes você está escrevendo uma petição, você está lá com o argumento, aí surge aquela dúvida, nossa, mas será que aconteceu tal coisa? E aí você tem que ir atrás do cliente e buscar conhecer mais esse detalhe, né? Então, não são etapas fixas, né? São meio que você vai flutuar entre elas. E o visual law, o que que seria, né? O visual law é a utilização de elementos visuais com o objetivo de tornar a informação mais clara, acessível e de rápida compreensão. Querendo ou não, nós temos pouco tempo hoje em dia, né? Muita informação e o tempo parece que parece não, né? Manteve-se. Então, cada vez mais está difícil da gente conseguir ler, por exemplo, aquele livro de 1.000 páginas, né? Tipo, é complicado hoje em dia petições de 40 páginas, é complicado petições de 80 páginas, né? Você não tem tempo para estar ali, né, nessa situação, né? Vou elaborar uma petição de 40 páginas. Já é complicado para você que vai elaborar, agora imagina para o juiz que tem mais umas trilhões de petições aí de 40 páginas para estar verificando, né? Então, assim, a informação ela está em excesso, muita informação, e o que que qual que é a nossa parte nisso, né? É reduzir ela, conseguir ser objetivo, trazer um foco melhor, conseguir ir direto ao ponto, não ficar floreando, não ficar nossa, vou falar ali de várias coisas e tal. Não, vai direto ao ponto, né? Não é feio ir direto ao ponto, é bacana, né? Assim, é uma sensação gostosa até de, nossa, entendi, foi direto. É gostoso isso, né? Então, o que que a gente ganha com isso? Uma agilidade na compreensão. Isso é excelente, né? Quando você consegue compreender com um simples texto, 2 linhas, você consegue transmitir a sua ideia. Isso daí é fantástico, né? Até para o receptor, quanto para quem está passando a informação, né? E o Legal Design Thinking nada mais é, então, do que a mistura do Design Thinking com a nossa área jurídica, né? É a forma como a gente avalia e desenha os negócios jurídicos de maneira simples, funcional, atrativa e com boa usabilidade. Então, é exatamente aplicar a metodologia do Design Thinking ao mundo jurídico. Mais ou menos é essa o resumo, né? A evolução da comunicação, né? O legal design é a nossa nova forma de se comunicar, de trazer ali uma efetividade muito maior, né? Agora vamos entrar um pouquinho mais no design, né? Os princípios básicos. A gente conhece muitos princípios, mas não tem só no direito princípios, né? No design também vai ter alguns direitos. Direitos não, princípios, perdão. Então, vamos lá. Primeiro ponto para se pensar como designer, né? É aprender os princípios básicos. Com eles, você começa a estruturar, modelar o seu pensamento, né? É o começo da jornada, que nem a gente, quando inicia na faculdade, começa aprendendo pelos princípios. Aqui também, né? Vamos seguir também pelos princípios. São 5 que eu vou trazer para vocês que já auxiliem muito, né? Assim, se eu pegasse um documento, às vezes, que eu tenho para fazer legal design, e tivesse esses 5, pelo menos sendo aplicados, já facilitava muito para você
dá uma evolução bem maior ali, né? Então, vamos passar esses 5 princípios. O primeiro deles é o espaço em branco. Mas assim, não é aquele espaço branco mesmo, colocar uma cor branca, não, é um espaço vazio. Ou seja, é deixar espaços entre as ideias. Aquele texto todo carregado, cheio de mensagem, tudo junto, fica difícil. Até você bate o olho, te dá cansaço. Você não quer ler ele, você já fala, ai meu Deus, eu tenho que ler isso, né? Então, assim, o primeiro princípio é simples, é lindo de se ver, é um espaço em branco, é conseguir separar as ideias, né? Se o seu trabalho parece confuso, carregado, o espaço em branco ele vai conseguir dar um auxílio nisso, ele vai conseguir separar sessões, separar ideias. Então, assim, use e abuse do espaço. Não abuse, né? Vai com moderação, mas utilize mais espaços em branco, né? Vou trazer aqui um exemplo num texto. Olha só que lindo que é a gente pegar isso para ler, né? Já dá até um desespero, tipo, quero ler isso não. Aí aqui já dá uma melhoradinha, já fica um pouquinho melhor. A única diferença que tem entre um e o outro são espaços. Tem mais uma diferença que eu gosto bastante de estar repassando. Que eu gosto de trabalhar muito? É a ideia de títulos, mas títulos reduzidos. O título é uma informação rápida para chamar a atenção, não é para ser imenso e trazer informação grande, né? Então, assim, um título de 2 linhas também, ele deixa muito pesado ali. A função do título é ser rápido e pronto, né? Acabou. Então, uma linha de título tá ok. Se você conseguir deixar mais espaço ainda, para o olho fica mais fácil de passar por ele, de navegar pela página, né? Então, ó, um simples detalhe que já auxilia bastante aí no dia a dia, né? De estar entregando uma informação bem mais fácil de ser compreendida. A outra ideia é a ideia da proximidade, né? O princípio da proximidade. Acho que eu trouxe aqui um exemplo bem familiar para alguns, espero que nem para todos, né? Mas, enfim, essa ideia do guarda-roupa, ela auxilia muito a entender como você vai localizar o que você precisa. A mesma coisa funciona com o texto, né? Como é que você vai procurar, por exemplo, aquela roupa, como é que você vai procurar informação no texto se está daquele jeito da esquerda, né? Então, fica bem complicado. Então, assim, o que a proximidade traz como o princípio, né? É agrupamento dos elementos, ou seja, os elementos que estão relacionados, você agrupa. Se não tem relação entre si, dá uma separadinha, usa espaço em branco, né? Crie esse conceito aí um pouquinho mais fluido, né? Você vai despoluir o seu documento. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um cartão também, que ele demonstra, né, aqui, ó, as informações estão todas espalhadas no documento, né? Fica até difícil, o teu olho fica perdido, tipo, para onde que eu vou agora, né? Isso causa estranheza, você não pega a informação de primeira, assim, não tá rápido isso, né? O que aí fizeram? Colocaram aqui, ó, criaram blocos de informação e categorizaram elas, né? Por exemplo, o Fernando e de onde ele é, o local e o telefone, tudo separado e com os espaços vazios entre as informações. Ou seja, a ideia da proximidade, ela já trouxe ali só isso, já consegue deixar a informação mais fácil de ser compreendida, mais rápida de ser compreendida, né? Vou trazer aqui um outro exemplo também. Espera um momentinho, perdi aqui. Esse exemplo é de uma petiçãozinha, assim, que normalmente eu vejo isso acontecer muito, né? Então, a pessoa começa ali no seu primeiro argumento, ou a cor cinza, aí ela inicia o segundo argumento, na cor amarela, de repente ela volta para o argumento 1, aí ela passeia no 3, que ainda nem falou sobre o 3, aí volta para o 4. Então, como é que a gente aplica proximidade no direito? Primeira coisa, estrutura bem seus argumentos, né? Fale ali, comece a falar do argumento 2, foque nele. Você precisa remeter ao argumento 1, comece, traga o porquê que precisa remeter isso, né? Faça o link, traga o nexo causal entre um e o outro, né? Tipo, faça essa junção, não joga a informação ali perdida no texto. Quando você joga informações perdidas no texto, o leitor fica confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Ele pensa, eu estava lá, agora vim para cá e eu não sei para onde eu vou. Então, eu não sei o que está acontecendo, né? Vai gerando uma confusão aí no leitor. Então, o próprio texto é bom de ser estruturado, né? Você manteve ali, argumento 1, fez toda a sua argumentação. Argumento 2, mantém, faz toda a argumentação do seu argumento 2. Depois entra no 3. Se precisar remeter, cria esse vínculo, chame a atenção do leitor, por que ele precisa se lembrar do argumento 1, né? E também não é assim,
estou falando argumento 2, agora eu preciso repetir todos os argumentos que eu estou usando, porque senão o juiz não vai ver. Não, também não é assim, né? Seja objetivo. Então, no argumento 1, você vai falar do argumento 1, no argumento 2, foque no argumento 2, e vai assim, estruture o seu documento. O bom design, né, ou o texto, é aquele fácil de digerir. Se você deixar confuso, se você vai uma hora para um lado, outra hora para outro lado, outra hora para outro lado, você está trazendo uma confusão. Você perde a confiança do seu leitor, porque ele fala assim, tá de sacanagem, né? Uma hora me joga para lá, outra hora para cá, o que está querendo dizer, né? Então, assim, conquiste a confiança, trabalhe bem, estruture bem o seu texto. Isso já ajuda muito também. Outro princípio é o alinhamento. O alinhamento, o que ele faz? Ele ajuda a manter uma organização do conteúdo. E o que acontece? O leitor, ele acostuma com algumas coisas, né? Ele fica assim... Se você coloca o título do lado esquerdo, ele vai acostumar a sempre olhar do lado esquerdo. Se você muda, você já causa estranheza. A pessoa já, tipo, ela gosta daquela rotina do tipo, eu sei que vai estar ali no lado esquerdo, eu não preciso se preocupar tanto com isso. Então, mantenha esse alinhamento das informações, né? Então, mantenha o fluxo, né? Faça uma repetição. Você pode alinhar tanto texto, forma, imagens. E assim, o alinhamento não é aquela coisa fixa do tipo, eu não posso ter um espaço um pouquinho ali, ou... não, né? Você pode ir trabalhando, mas seja consistente, né? Não faça, por exemplo, que nem o detalhe que está ali, né? Uma hora o título começa de um lado, outra hora começa do outro, né? Então, assim, mantenha uma consistência e tenha atenção a esses detalhes, eles fazem diferença, né? Trouxe aqui um texto também, todo desalinhado, né? Chega a dar, assim, não sei se todos, né, estão acostumados com alinhamento, mas para mim eu olho isso e chega até a me dar uma confusão, porque meu olho está acostumado a bater naquela linha, por exemplo, espaçamento 2 ali, o recuo do texto 2. Estou acostumada a bater naquele lugar para começar o texto. Se você jogou um pouquinho para cá, meu olho já se perdeu um pouco, já começa a ficar confuso, né? Então, assim, auxilie teu leitor, mantenha padrões, né? Mantenha o seu alinhamento ali correto. Outro detalhe é o contraste. O contraste muita gente gosta de utilizar para o destaque, né? O contraste, ele serve para quê? Para chamar a atenção, dar uma ênfase, né? Falar, isso daqui é mais importante do texto, presta atenção. E ele não é só ali aquele destaque amarelo. Tem várias formas de utilizar contraste. Várias formas boas, várias formas ruins. Por exemplo, o detalhe ali de baixo, né? É uma cor que fica complicada de você enxergar. Então, até o uso de um contraste, você também tem que analisar. Está ficando fácil de ler? Não. Tá estranho. Não me trouxe boa sensação. Então, tira, né? Não mantém também uma situação assim bem diferente, só porque agora eu vou sair aplicando legal design, vou colocar umas cores aqui bem diferentes, cheio de vermelho. Calma, né? Vai com calma, vê se está ficando fácil de ler, se está ficando agradável de ler, né? Você também, com o contraste, você consegue ir definindo uma hierarquia dos elementos. Então, você precisa criar essa hierarquia, né? Então, por exemplo, eu não vou sair grifando todo o texto. Não vou sair grifando um parágrafo inteiro, depois outro embaixo. Não, grife algumas palavras-chave, alguns núcleos. E aí você vai navegando entre eles, faz o olhar do teu leitor navegar. E conforme ele vai batendo o olhar naqueles pontos de atenção, ele vai ficando curioso. Então, também uma função sua conseguir conquistar a confiança a atenção, a curiosidade do seu leitor. E isso você consegue fazer com destaque, né? Essa técnica, então, ela vai ele vai auxiliar o leitor a navegar pelo conteúdo. Abuse dela porque ela é muito boa, mas não abuse de forma incorreta, né? Tem que usar de forma, assim, com bastante critério, né? Então, assim, não vou sair destacando amarelo, depois vermelho, depois roxo, também não é assim, né? Você tem que usar, mas de uma forma bem coerente, consistente, uma forma ali, eu preciso destacar esse elemento, vou destacar esse. O que eu gosto de pensar? São recursos escassos. Eu sempre trabalho com a ideia de recurso escasso. O meu negrito, o meu contraste, ele é um recurso escasso. Eu não posso usar muito dele. Por quê? Porque senão eu estou basicamente só escrevendo com contraste e negrito. Então, eu sempre trabalho com isso, né? É um recurso escasso. Então, eu só vou escolher aquelas palavras que realmente precisam muito desse contraste, que são palavras-chave na página, para não poluir ali ela. E o contraste não é só com as cores. Você pode usar cores, você pode usar forma, você pode usar vários elementos ali para te auxiliar a essa chamada de atenção. Eu trouxe aqui
um exemplo assim excelente que eu não sei aplicar contraste. Esse daqui já auxilia muito o leitor a navegar pela página, o contraste dos títulos. O contraste dos títulos ali dos teus argumentos principais ou de cláusulas de contrato, isso já permite com que o leitor bata os olhos na página e saiba onde está a informação e o que ele precisa, né? E ali eu fiz alguns exemplos de destaque também, mais ali polidos, mais tranquilos, né? Então, assim, fica fácil, essa é uma petição bem simples, não vai causar ali espanto em ninguém do tipo, nossa, que visual todo, né? Deixou que nem uma árvore de Natal o documento. Não, é bem tranquilo, é simplesmente um contraste nos títulos, né? Nos seus argumentos para facilitar a navegação no seu documento. O outro princípio é a repetição, ou seja, mantém e reforce o padrão. E eu não falo repetição, não vai me repetir a mesma ideia, o mesmo argumento 15 vezes, isso daí é cansativo, né? Ficar falando e falando e falando a mesma coisa, da mesma forma e esperar resultados diferentes, né? De novo. Então, assim, se já falou de uma vez, confie que você falou bem. Ou se você acha que não falou bem, revise aquilo até você ter certeza, não, eu falei bem isso, então eu posso seguir para o próximo argumento. Né? Agora, não fique falando e depois fale de outra forma, e depois fica falando, sem parar o mesmo argumento. Não, a repetição não tem a ver com isso. A repetição, ela tem com manter e reforçar um padrão. Então, o que que tem isso? Aonde a gente consegue aplicar isso? A sua paleta de cores. Qual é a cor do seu escritório? Você tem os códigos das cores do seu escritório? Então, assim, utilize as cores do seu escritório. Isso já vai te auxiliar muito. Né? Você pega ali, depois eu vou ensinar como é que coloca, como é que muda todas as cores, né? Por exemplo, às vezes tem um escritório, ele não tem um tom só, ele tem mais de uma cor. Então, utilize essas cores. Aqui eu trouxe outro exemplo da repetição. Por exemplo, uma hora começa no alinhamento à direita, outra hora na esquerda, depois vai para o meio. Isso causa estranheza, né? Então, assim, o que você puder manter de padrão, facilita. Porque aí o teu leitor não tem que esquentar a cabeça em tentar compreender onde é que estão as informações, onde é que está o teu padrão. Você já explicou para ele, ó, eu vou adotar esse padrão aqui. Vai ser o título alinhado à esquerda com espaçamento X, com recuo X. Pronto, já facilitou. Ele não vai ter que ficar pensando do tipo, para onde que eu vou, onde que eu tenho que olhar agora, né? Já dá a informação para ele, já deixa fácil. E vamos lá agora, aplicação do legal design. Trazer algumas partes aí bem básicas, assim, para estar conseguindo mesmo implementar, pensar melhor e às vezes até, quero me aprofundar nisso, gostei, é isso mesmo que eu vou seguir, então já sei os caminhos que eu tenho que perseguir agora, né? Então vamos lá. Primeiro passo para você fazer um bom legal design, remodele o seu conteúdo. Isso daqui, assim, eu falo que a maior parte do tempo que eu gasto fazendo legal design é remodelando o conteúdo. Que é essa história de, comecei escrevendo X, depois fui para Y, depois vim para Z. Às vezes está tudo dentro de um argumento B. E a pessoa está lendo lá, argumento B, aí vê que você foi lá para uma outra situação, ela fica confusa, né? Então, assim, primeiro passo é aquela investigar, definir o que você vai falar, né? E aí você estrutura. Então, você começa a remodelar o seu conteúdo. Então, mexendo ainda no texto, o legal design não é só elementos visuais, ele é muito mais que isso, né? Ele, principalmente é o teu conteúdo. Então, foque em manter um conteúdo bom, em escrever de forma objetiva, a entender bem o que você precisa transmitir para o papel, né? O que eu quero passar para o meu receptor, o que eu quero que essa pessoa compreenda. Primeiro você tem que compreender. Como é que você vai passar para alguém uma informação sem você estar compreendendo ela 100%, né? Então, vai lá, compreenda bem a sua informação, comece a escrever ela e vai limpando, vai deixando ela bem clara, bem fácil. Então, reescreva aquilo que às vezes você começou escrevendo e tal, fui lá e escrevi uma petição inteira. Revise ela, veja o que dá para você cortar os excessos, o que você escreveu mais de uma vez de forma desnecessária, né? Eu escrevi 3 vezes o mesmo argumento defendendo do mesmo jeito. Pegue ele ali, veja qual deles que ficou melhor, tenta fazer um último ali, consolidando essas 3 informações que você passou. Tenta fazer esse apanhado. Remodele, então, o seu conteúdo. Compreenda o núcleo da sua informação. Então, assim, boa parte das vezes que eu pego um caso, né? Vou pegar um caso aqui, cheguei nele, tem sei lá quantas páginas. Começa a pegar e começa a estruturar tudo que aconteceu nele. Vou pegando os núcleos das informações, os núcleos dos argumentos. Com base nisso, eu vou estruturando tudo que precisa ser feito, o que aconteceu,
crio, às vezes, uma linha do tempo para eu entender melhor. Então, primeiro, eu sou o meu receptor, né? Eu começo a criar toda essa informação, todo esse conteúdo para eu entender o que aconteceu. E para depois eu conseguir passar de forma objetiva, né? Então, assim, estruturar o teu conteúdo é o primeiro passo para você aplicar um bom legal design. Então, vamos lá. Agora eu vou trazer aqui, até fazer um puxamento da palestra anterior do Bernardo, né? Ele trouxe um material muito bom, uma pesquisa ali com magistrados federais sobre Visual Law, né? O que eles achavam, ele fez vários questionamentos. E eu vou trazer aqui também, tá puxando eles, porque assim, auxilia e muito essa pesquisa. Então, vamos lá, ó. Na visão dos magistrados, qual o maior problema nas petições atualmente? Olha qual que é o maior problema, né? Até chega a assustar, mas é a argumentação genérica, né? Não tem como. E, de fato, até hoje eu não peguei uma peça assim que eu falo assim, nossa, que objetividade linda aqui, né? Não tem assim uma peça que você cata e fala assim, nossa, ficou discorrendo 1, 2, 3 argumentos para depois realmente ser objetivo, né? 3 argumentos, três parágrafos, né? Então, assim, você conseguir colocar em um parágrafo uma ideia clara, sólida, que vai ali direto na questão, fantástico, é isso, né? É isso que você precisa estar desenvolvendo cada vez mais. A era da gente ficar escrevendo, sem parar, já era, acabou. Agora a gente precisa ser rápido e efetivo, trazer ali, ó, traz a tua informação de forma clara, né? A redação prolixa, ou seja, a argumentação genérica e redação prolixa. Olha só que gravidade que nós temos aí. E número excessivo de páginas. Querendo ou não, são basicamente os 3 ali, ó, quase a mesma coisa, né? Tipo, tudo bem relacionado. A transcrição excessiva de jurisprudência também, né? Às vezes você olha uma petição, tá lá, ó, segue a jurisprudência, um bando de jurisprudência. Tem necessidade? Às vezes só se você remeter ali, fazer alguma outra situação, trazer só um apanhado ali, o necessário daquela jurisprudência, tem que avaliar, claro, caso a caso. Mas o que você conseguir reduzir é excelente, porque realmente, quantas vezes você parou uma petição de um colega para olhar toda a jurisprudência que ele juntou? Ah, meu colega passou uma petição aqui de não sei quantas páginas para eu revisar, e aí você foi. Duvido que você olhou mais do que uma, 2, né? A não ser que era muito importante o caso, mas se era só uma olhadinha ali, você pulou a jurisprudência, né? Então, assim, não é à toa que a mesma coisa acontece também em outros lugares. A jurisprudência, ela tá ali, você não precisa ficar repetindo a mesma várias vezes. Coloca, ó, existem julgados, X julgados iguais, coloque os números do processo e coloca mais ou menos o que é que eles estão falando ali. Reduza esse nível de jurisprudência, né? Claro, sem prejudicar ali a tua tese. Não, essa daqui é essencial. Põe então, mas não precisa ficar juntando coisa ali de desnecessário que já está mais do que batido ali judicialmente, né? A má formatação da peça. Olha só, isso também é um problema nas petições, ou seja, alinhamentos errados. Uma hora você vê uma fonte, outra hora você vê outra fonte, uma hora tá ali o tamanho da fonte 12, outra hora tá 14. Foquem nisso, né? Deixa um trabalho bem feito. Lembra quando a gente escrevia assim à mão ainda, que às vezes falava assim, ai, que garrancho, eu não vou querer ler esse texto que você está escrevendo, que está muito garrancho. É quase a mesma coisa, né? Que o nosso garrancho hoje em dia é uma má formatação da peça. Então, assim, foquem nisso também, faz bem feito, deixa ali, alinha tudo bonitinho, escreve tudo ali com o mesmo padrão de fonte, mantenha a estruturação da sua peça, né? O uso excessivo também de destaques no texto. É outro detalhe que o pessoal começa a destacar, parece que esquece de tirar o destaque, né? Vai indo parágrafo à solta, assim, né? Vai que vai. 3 linhas seguidas de destaque amarelo, né? Então, assim, cuidado com isso também. Isso não tá indo ao seu favor, né? Quando as pessoas olham isso, elas não se sentem confortáveis na leitura, elas sentem um pouco de incômodo. Então, assim, na hora que você for fazer esses destaques imensos, já pensa nisso. Ah, mas espera aí, não vou estar trazendo o sentimento que eu quero aqui, né? Tem sempre que refletir com os olhos de quem vai estar lendo. Não é o que você está escrevendo, mas tem que pensar em quem está te lendo, né? Ah, isso daqui vai ser agradável de ler, né? Esse é o foco. E outro detalhe, desapego. Você vai criar e vai desconstruir aquilo várias vezes. Então, por exemplo, você vai escrever ali aquela primeira petição e vai falar assim, nossa, agora sim, tá linda, não vou nem mexer, não vou mais ler, que tá linda. Não se apegue. Conforme você vai lendo, você vai vendo que tem coisa para melhorar.
e vai conseguir melhorar e vai sair cada vez mais bonito. Então, assim, tem que se desapegar daquele documento, tem que desapegar daquela primeira petição que você fez, tem que aprender a rever e a modificar, a trazer inovação. Eu acho engraçado porque eu não consigo pegar um texto meu, se eu pegar uma vez eu vou mexer, se eu pegar a segunda eu vou mexer, eu não consigo parar de ficar construindo de novo, né? Desconstruindo e construindo. Chega uma hora que eu falo assim, não, vai, chega, agora eu tenho que mandar, chega, né? Mas assim, se tornou tanto um hábito, e é um hábito a ser cultivado, né? De você pegar aquele documento, né? Peguei ali e falo, o que que dá para eu melhorar? O que que eu posso trazer aqui mais eficaz? Como que eu posso trazer mais eficácia? Como que eu posso trazer a informação mais suave, né? Então, desapegue do seu documento, daquilo que você primeiro produz ali, né? Essa primeira coisa que você produz, pense nela como um esboço. É teu primeiro esboço. A partir daquilo você vai conseguir fazer outras coisas. E a empatia, né? O conteúdo que ele deve se conectar à realidade do receptor. Trouxe aqui algumas imagens chaves, né? Por exemplo, 6 ou 9, né? Dependendo de onde você está olhando, você está vendo alguma coisa, né? Então, assim, conecte a realidade do seu receptor. Ou seja, se o receptor é o juiz, tente colocar-se no lugar dele. Se o teu receptor é um cliente, um colega advogado, um chefe, por exemplo, eu preciso passar um relatório para o meu chefe, para uma diretoria. Ele não tem tempo para ficar sabendo um bando de coisas. Como é que eu vou fazer? Eu preciso ser objetivo. Eu preciso ir direto e certeira no núcleo da questão para resolver isso. Então, você precisa entender como que é a realidade do teu receptor, né? O que que ele precisa saber. E a empatia, ela tem que ser aplicada o tempo todo, né? Do tipo, apliquei aqui e pronto, vou esquecer da empatia. Não, é o tempo todo. Né? Como é que será que vai estar, alguém que vai estar lendo esse meu texto vai estar recebendo? Como é que vocês aqui dessa palestra vão estar recebendo aqui esse conteúdo, né? Espero que eu tenha conseguido praticar bem minha empatia, né? Mas nunca irei parar de evoluir nisso, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo a como aplicar mais ela. E aqui para a gente trabalhar a empatia com base na pesquisa do Bernardo, né? O que que os nossos juízes precisam, né? Olha só, o que que torna uma petição mais agradável para a leitura e análise dele? Olha só, ele já trouxe a pesquisa de empatia quase para a gente, né? Ali uma empatia mais genérica, claro, mas são elementos que a gente já consegue trabalhar desde já consegue ver o que que você precisa entregar para o judiciário, né? Então ali é o foco maior, que é o que eu tenho batido aqui várias vezes, redação objetiva. Tenha clareza naquilo que você vai falar, vá direto ao ponto, não fique enrolando, vai e fala certinho o que você precisa, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer é, antes de iniciar um texto mesmo, às vezes alguma tese profunda, eu começo a fazer até uma introdução e deixar um apanhado para a pessoa se situar um pouco no que vai acontecer ali, né? Não ser pega de surpresa. Acho que spoiler é só para seriado, né? Ah, não vou dar spoiler. Não, é só para seriado e outras coisas, né? Na petição, não. Na petição, você precisa ambientar o que está acontecendo, você precisa ambientar o que você quer fazer. Por exemplo, eu preciso de muitas páginas para estar passando essa minha tese. Então, deixa eu colocar aqui o porquê que eu preciso, deixa eu colocar aqui o que vai acontecer, o que eu tenho que ir, onde eu tenho que ir. Ó, eu tenho 25 argumentos, 25 teses para tratar nesse documento. Então, eu já vou começar ali explicando, ó, né, tem tudo isso, então é uma questão mais complexa, já trazer logo no início isso, já deixar bem objetivo que, tipo, ó, tá acontecendo isso, eu vou precisar falar bastante, mas eu vou tentar ser objetivo. Né? Aí você já conquista um pouco, né? A boa formatação da peça, conseguir estruturar ela bem, deixá-la bem formatada já auxilia, né? A redução, reduzir o número de páginas, combinar elementos textuais e visuais auxilia bastante também, e o uso de destaques no texto de uma forma aqui que eu vou mostrar um pouquinho diferente e que talvez vai auxiliar bem vocês. Então, assim, esse é o exercício da empatia. O que os juízes estão precisando? Já saiu aí nessa pesquisa. Compete a nós agora começar a praticar isso, né? Eu gosto de falar assim, embargos de declaração, uma contradição. Você precisa de 10 páginas para falar em um embargo de declaração? Não, não precisa. Né? Por exemplo, eu vou trazer mais para frente um exemplo bem legal disso. Mas, às vezes, em uma página se resolve. É claro, curto, simples e pronto, né? Já resolveu, já mostrou e tá tudo certo, tá ali, tá bonito. Ah, mas eu preciso falar disso, falar daquilo. Nem sempre a gente precisa falar de tanta coisa assim, né? Às vezes a gente foi criado para achar que precisa ficar falando sem parar.
mas às vezes a gente fala tanto e também não é ouvido, né? Então, não seria também o melhor caminho. Vamos começar então agora com o Word, que é a ferramenta de todo mundo aí, né? Acredito que sim. Se alguém tiver ferramenta diferente, até comunica a gente aí para a gente estar sabendo, né? Quem sabe até vendo outras ferramentas e tal, né? É bem bacana essa troca de informações. Mas vamos começar aqui no Word. E na outra palestra, né, até questionaram, qual ferramenta a gente usa para fazer o legal design? Claro, existem ferramentas melhores, existem ali do Adobe, que trazem alguns elementos mais visuais, algumas aplicações assim mais práticas, né, para você utilizar no design. Mas para nós ali do dia a dia, na nossa prática da advocacia, o Word é a nossa ferramenta principal. Então vamos aprender a utilizar ele bem, para depois, não, o Word não me atende nisso, eu preciso de algo mais avançado. Aí sim, mas tem muita ferramenta dentro do Word aí para estar aplicando. Então, eu vou trazer aqui o exemplo clássico dos destaques, né? Aquele destaque amarelo, roxo, eu já cheguei a ver o vermelho, já quase levei um susto, que eu falei, meu Deus, quase não enxergo, aquele contraste tão ruim que fica difícil de você ler, assim, né? Ou que nem aquele verde ali embaixo. Então, o que é bom você fazer com o destaque? O que eu gosto de orientar? Quer fazer esse destaque? Eu acho legal, acho válido, tem pessoas que não gostam, mas é bacana sim. Mas o que você pode fazer para estar deixando aí a sua petição mais agradável, mais fácil para o teu receptor? Comece a utilizar as cores do seu escritório, né? Claro, se tiver uma cor aí muito forte, aí não dá muito certo, né? Então, ó, nós temos duas formas de fazer destaques no Word. Nós temos esse destaque aqui, que é o que todo mundo normalmente utiliza, esse amarelão lindo aqui, né? E a gente tem aqui essa opção, é só você vir aqui clicar no preenchimento, e aí você vai conseguir navegar com outras cores mais claras, bem mais suaves. Às vezes, não, eu quero um pouquinho mais forte, também dá, não vai ficar tão agressivo. Aí vai do gosto, né? Agora, esse amarelo eu costumo dizer que é de uso interno, né? Por exemplo, estou trocando um documento com um colega e preciso deixar um destaque aqui para ele, né, ver essa observação. Então, eu costumo usar esse tipo de destaque de forma interna, não para um juiz, né? Não para cliente. Aí eu gosto de utilizar de outra forma, né? Buscar esses tons um pouquinho diferenciados. Isso daqui já traz uma diferença na sua petição bem grande, né? O documento fica menos carregado, ele fica mais agradável ao olhar. E aí aquela ideia, destaque, negrito, são recursos escassos. Pense assim, apesar de você poder clicar lá quantas vezes você quiser, mas pense que são recursos escassos. Se você usar muito, a pessoa, é mais ou menos assim, ó, toda vez alguém te cobra alguma coisa com urgência. Eu preciso disso com urgência, preciso daquilo com urgência. Chega uma hora que, mesmo que ela tiver uma urgência, você não vai acreditar que é urgência. Você vai falar assim, não, né, sempre pede com urgência, vou tratar como normal, né? Se toda urgência vem como urgência, você começa a utilizar como se fosse algo normal mesmo, né? Não tem como. Então, o destaque é a mesma coisa. Se você for destacar muita coisa, a pessoa também vai começar a não se importar muito com o seu destaque, não vai passar a não chamar tanta atenção. Então, destaque com sabedoria, destaque ali com critério, pegue bem o núcleo da sua questão. Você não precisa destacar toda a frase, porque quando você destaca, por exemplo, um cantinho ali, há outras formas, por exemplo. Aí a pessoa fica um pouquinho curiosa para ler o que está do lado também. Então, foca na palavra principal. Não só a palavra, claro, né, mas na ideia, no núcleo da questão ali que você precisa, né? Não sai destacando um parágrafo inteiro, né? Não sai destacando linhas e linhas. Eu penso assim, um destaque bom é aquele destaque que nem ultrapassa uma linha. Ele ficou ali numa linha, tá bom, né? Tipo, nem uma linha ainda. Se você conseguir deixar um espaço menor do que uma linha, melhor ainda, né? O destaque não é para ser usado muito forte assim. Então, use com moderação e use bem, né? Outro detalhe são as cores. O que é bem importante e é bem legal? Você pegar as cores do seu escritório, né? Existe lá provavelmente uma paleta de cores, se não tem, vá atrás, ou veja até no próprio Word, ele tem ali algumas cores já que você pode ir definindo. Tem um site da Adobe também muito legal, que ele trabalha com tons de cores, ele já te dá vários tons assim diferentes, todos bem assim modernos, você vai escolhendo ali. Então trabalhe com uma regra de cores suas, né? Por exemplo, eu vou ter essa regra, esse conjunto de cores que eu vou trabalhar na minha petição. Defina isso, vai lá, escolha suas cores,
e comece a utilizar elas, né? Não é, uma hora eu uso uns tons, outra hora eu uso outros, não, mantenha o padrão, né? Mantenha a sua repetição. Então, como fazer com cores, né? Para alterar a cor, obviamente aqui, né, é bem simples, você vem aqui, vem mais cores, aqui ó, código, por exemplo, eu tenho um código da cor que eu utilizo no meu escritório, então eu venho aqui, é aqui onde você vai colocar esse código, né? Você consegue colocar, trocar essa informaçãozinha, dar um ok, vai ir ali exatamente a sua cor. Esse é o método mais básico, mais simples, que você consegue estar alterando as cores. Qual que é o outro método mais da hora? Essa outra aba aqui, ó, você vai vir em Design, tem até uma aba chamada Design no Word, viu? Fica a dica. Então, comecem a brincar nela, olhar ela. E aqui tem o Design, você vem em Cores, você consegue personalizar toda a sua paleta de cores do documento. Inclusive o Word, ó, como eu disse, né, ele já traz alguns padrões de cores, você podem até olhar e falar assim, eu quero adotar esse daqui, não quero ir atrás de cores para mim não, mas eu vou adotar esse. Tá ali, tá pronto, tá fácil, né? Ou você pode vir aqui, personalizar cores. Então aqui você consegue alterar uma a uma todas essas cores que aparecem aqui do Word, elas não são fixas, são feitas para você alterar, né? Outro detalhe é aqui, ó, os temas. Você também pode criar seus próprios temas. Eu, por exemplo, eu sempre tenho aqui os meus temas da forma que eu quero criar, né? Que esse Word aqui não está vinculado a todos, mas eu tenho os temas que eu gosto de trabalhar. Eu fui criando todos eles. Por exemplo, aqui tem um tema antigo meu. Isso daqui era da época da faculdade ainda. Eu já utilizava essas funções, né? Tipo, fazia minhas anotações de aulas todas ali com o título, com o subtítulo. Depois saía aquele sumário imenso, né? Mas está ali, fácil. Você cria o teu tema, depois qualquer documento que você for abrir, uma vez salvo, você vai conseguir pegar eles. Então, por exemplo, estou começando um Word do zero. Você consegue pegar esses elementos aí. Você consegue pegar esse tema que você salvou aqui, de cores, de estilo de fonte, de estilo de título, né? Você consegue tudo trabalhar ali. E com base nas cores, você já tem todos esses padrãozinhos aqui para lidar. Até para a hora que você inserir imagem, formas, você consegue já trabalhar mais fácil as cores que você quer nelas, né? Outro detalhe, títulos e subtítulos. Eu gosto muito de falar assim, vamos usar título, por exemplo, 1.1, porque facilita ali a visualização, né? Então, o título, ele vai te ajudar a navegar pela página. E ele você pode alterar aqui no Word através desse campo aqui, né? Vou trazer aqui melhor. Na página inicial tem aqui, ó, todas essas formatações. Você pode tanto formatar o estilo lido, que vai ser da sua petição, do seu texto, por exemplo, o recuo que eu quero. O recuo é quando você arrasta esse primeiro aqui, ó, para frente, por exemplo. E aí o resto do texto começa a escrever aqui embaixo, né? Você consegue formatar tudo isso aqui dentro dessas caixinhas. Você clica com o botão direito e vem em modificar. Aí você consegue ir inserindo todas as informações que você quer. Ou, um método bem mais simples, você pega, por exemplo, aqui. Eu pego aqui, eu fiz todo esse design aqui, essa parte de destaque. Você vem, seleciona ele todo, vem aqui em cima, clica com o botão direito, e aí é só você pedir para atualizar o título 1 para corresponder à seleção que você fez. Pronto, você vai atualizando todos os seus títulos. Depois disso, cada título novo você só clica ali. E pronto, facilitou a vida, assim, fica rápido, fica ágil, você não precisa ficar formatando de novo. Pensa você formatar cada um desses títulos tudo de novo, né? É inviável. Então você vai, clica aqui e ó, tá vendo? Já tá toda a minha seleção de títulos aqui, todo pré-definido. Então eu só clico aqui no texto e mando transformar em título. E já ficou aqui com a corzinha, com esse destaque diferenciado. Olha outra parte legal. É uma parte que eu gosto muito para estruturar as informações num documento. A partir do momento que você trabalha com título, se você vier aqui em exibir, você consegue pedir para aparecer essa janelinha de navegação. Com essa janelinha de navegação, você consegue, por exemplo, esse argumento aqui que está no número 4, ele tinha que estar lá no 7. Você consegue vir aqui, ó, arrastar ele lá para o 7. Você consegue remodelar todo o seu conteúdo ali pelo Word, de uma forma fácil, prática, né? Ágil. Você não precisa dar aquele Ctrl+C, você olha ali, você vê como é que você estruturou o teu documento, quais foram as ordens dos argumentos, e você pode começar a pensar, não, mas esse argumento tinha que ir para frente, não, esse tinha que ir para trás, né? Aí você começa a brincar ali com a sua tese,
a deixá-lo estruturado, né? Além de escrever o texto, você começa a ver de outra forma o documento também, né? Que existem coisas além do que só sair escrevendo, né? E aqui tem um outro detalhe, que a partir do momento que você está utilizando esses títulos, você consegue fazer um sumário automático. Você vai lá em referências e manda sair esse sumário. O que é isso? É vir aquele sumário todo numerado ali, né? Tipo, o meu título 2, o título 2 das preliminares está na página 5. Ele já vai sair ali certinho, página 5, página 8. Então, o sumário automático já joga a informação para você super rápida também, né? Eu já vi muitas pessoas fazendo esse sumário, tipo, pontinho 1 a 1, até o final da linha, para depois colocar o número de forma manual. Aí você ia lá, mexia no documento e essa página trocava, até você rever todas as páginas para descobrir onde é que está a página certa ou não, né? Assim, não dá hoje em dia, né? Você tem que é tão fácil a ferramenta ali do sumário automático e tem que usar e abusar dela, né? E eu já vi assim, até perito tá utilizando esse sumário automático, né? Esses tempos eu peguei um laudo, estava lá todo o laudo dele, né? Mas no início, na introdução, ele pôs um sumário dividido em 2 colunas. Então, assim, ficou fácil. Você já bateu o olho ali e fala assim, olha, né? Tá aqui estruturadinho, bonito. Fica fácil de entender, né? Olha só como é que sai daí o sumário. Aí vem uma parte bem legal também que o Word tem. Ele tem ícones para você estar trabalhando com eles. Então, assim, eu quero inserir mais elementos, eu quero inserir alguma coisa aí que chame mais atenção. O Word já te fornece gratuitamente, está ali super fácil. Onde que você vai para pegar eles? Tá aqui, ó, vem página inicial, aqui, ó, inserir. Você vai ver, tem imagens, tem formas, tem modelos e tem aqui os ícones. Tem que ter bastante curiosidade, viu, gente? Mexer, cutucar ali o Word, vendo, mas como é que funciona aqui? O que é esse campo aqui, né? Vai mexendo, vai vendo o que funciona, brinca um pouquinho aí com a sua ferramenta de trabalho, né? E aqui nós temos o ícone, quando você abre, aparece isso, cheio de ícones para você utilizar. Então, por exemplo, digitei aqui justiça, o que tem? Olha o quanto de símbolos legais ali para você estar aproveitando. Digitar ali médico, também vai aparecer coisas diferentes. Então, assim, é bem legal para você estar utilizando, trazendo um visual diferente, tá chamando a atenção, né? Então, tá ali, tá fácil, e você não precisa ser um expert na situação, você consegue pegar isso daí bem simples. Claro que tem ícones mais sofisticados para você pegar em sites e outros lugares, mas com essas ferramentas aqui, você já consegue o básico, você já consegue estar aplicando ali sem perder muito tempo, né? Porque hoje em dia a gente precisa ser bem ágil, então você já consegue utilizar eles já ali de cara. Estou escrevendo e tal, nossa, eu precisava de uma imagem aqui, puf, pronto, conseguiu. Foi rápido, sabe? Não é assim, nossa, eu vou ter que pensar em como confeccionar, onde achar essa imagem. Não, tá ali. Outro detalhe. Opa, aqui. Outro detalhe muito bom, outra ferramenta, né, do Word, é a Smart Art. Essa daqui, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, né? Ela permite você criar várias formas diferentes, bem assim, dinâmicas, às vezes uma linha do tempo, às vezes estruturar melhor os seus tópicos. Então, assim, é uma das ferramentas que eu mais utilizo. É claro que existem outras opções, por exemplo, se você for no YouTube, às vezes vão falar assim, não use Smart Arts, use o PowerPoint, mas aí eles vão ensinar a fazer uma Smart Art direto no PowerPoint, né? Então, assim, é algo prático, é algo ágil. Então, eu sei que no dia a dia, às vezes, nós ali, advogados, não temos como parar para ficar criando uma arte, né? Criando um modelo. Então, aqui já tem modelinhos prontos, né? Que a gente consegue utilizar rápido e trazer uma efetividade boa, né? E onde é que acha isso? O que isso faz, né? Ela traz aqui, ó, o design, direito, tecnologia. Essa brincadeirinha que eu fiz aqui foi feita puramente com uma Smart Art, que é ali do Word. Por exemplo, você vem aqui, entra nela, né? Deixa eu achar aqui, que eu tô sem ela. Aqui, ó, Smart Art. É o mesmo lugar do ícone, vai estar pertinho, tem aqui a Smart Art. Você clica nela, vai aparecer essa janelinha aqui bonita. Aí você pode escolher o tipo de informação que você quer dar. Por exemplo, um processo, eu quero fazer todo um processo, uma cadeia de procedimento para mostrar como é que é o business na empresa. Tá aqui. Não, eu quero trabalhar com uma hierarquia. Tá aqui também, até pirâmide. Nossa, eu preciso desenhar uma pirâmide, é difícil. Não, tem aqui um modelinho para você. Então, ele vai te dar já algumas estruturas prévias definidas aqui, ó. E você consegue pegar elas e produzir situações como essa. Ou então essa, ou essa mesmo. Então,
partir da Smart Art, você consegue fazer bastante coisas bem legais, é bem simples de estar mexendo ali com ela, é bem tranquilo, e ela é muito útil. Acho que, assim, de todas as ferramentas que eu mostrei, claro, né, o ícone e a Smart Art é os campeões aí no quesito de legal design, né? E onde que a gente pode utilizar o legal design? É em tudo, gente, assim, desde estatuto, políticas, termos, vai fazer um comunicado, pode estar aplicando, vai querer fazer algum e-mail, pode fazer um e-mail com Smart Art também, com essa parte, o e-mail, o Outlook, por exemplo, ele tem, você consegue utilizar os ícones dos Smart Arts, você consegue pegar tudo ali, né? E fazer um e-mail bem assim visual, dependendo do cliente, ele é mais difícil de entender, deixa eu fazer algo mais simples, mais visual, vou colocar aqui bem objetivo o que ele precisa me fornecer. Já cheguei a usar a tabela do Excel dentro ali do e-mail para facilitar, já cheguei a usar tabelinhas também, colocando 1, 2, 3, o que precisa fornecer. Então, assim, deixar a informação bem fácil, bem acessível, bem clara, bem gostosa de se ver, né? Aqui tem alguns exemplos de onde se utiliza, né, o legal design. Por exemplo, olha a diferença desse texto para esse, né? Tem uma diferença aí considerável. Então, ele te usou um pouquinho de contraste, ícones, um alinhamento diferente, né? Esse daqui é aquele alinhamento padrão, ele mudou, modificou o alinhamento, trouxe alguns elementos a mais aqui também, né? E com pouquinhos detalhes você consegue aí dar uma remodelada na sua petição. Não precisa fazer aquele super design, né? Claro que você conseguir é melhor, né? Mas de pouquinho em pouquinho já consegue trazer uma grande diferença. Olha só que legal esse tipo de contrato, tudo separadinho aqui com cores. Olha essa petição também. Então, assim, tem bastante... É vasto, assim, a quantidade de documentos que você pode estar aplicando, né? Aqui eu trouxe também o exemplo do embargo de declaração. É uma situação, por exemplo, a hora o juiz falou que era os juros a partir da citação e depois juros a partir do trânsito em julgado. Como que você expõe isso? Vai ficar falando em 3, 4, 5 parágrafos, né? Eu acho que não precisa de tudo isso. Você só vai cancelar o juiz, ele não vai nem entender o que você está falando direito e vai ignorar, né? Então, assim, traz a informação de forma clara, estampada e demonstra ali a contradição, né? Tipo, simples, ó, juros a partir de quando, né? Trânsito ou citação? Para onde que vai? Né? Para onde que eu vou? O que acontece? Então, são assim, exemplo prático de algo ali que você pode estar aplicando no dia a dia. Pega ali o que você precisa daquele embargo de declaração, joga numa Smart Art, às vezes coloca um texto ali, um texto aqui e pronto, já trouxe a sua informação de uma forma aí bem clara, bem simples e que às vezes vai te trazer muito resultado, né? Fica meio difícil não chamar a atenção quando alguém para e olha um texto com alguma arte assim, né? Trouxe aqui alguns exemplos também. Contraste nos títulos, coloquei ícones também, nem sempre precisa colocar ícone, né? Mas, por exemplo, as preliminares, fui lá, brinquei aqui com as preliminares, dependendo do que for, do seu conteúdo, você consegue trabalhar da forma que for, para deixar ele claro, né? Para trazer um quadro resumo, às vezes, para estar trazendo, por exemplo, eu tenho muitas teses, então faz uma consolidação de todas elas, demonstra alguma coisa, faz algo diferente com base nelas, né? Trouxe aqui esse exemplo, fiz aí para mostrar para vocês, né? Isso daqui é por exemplo, uma tabelinha. Criei uma tabela com uma coluna menor, coloquei cores. Simples, só isso, né? Não é uma super arte, é algo simples mesmo. Aqui, por exemplo, fazer uma citação. Fiz uma citação, mas as citações eu vou adotar com um fundo diferente. Ou então eu vou deixar uma borda, né? Aí fica a critério, mas dá para você ir trabalhando dessa forma. Trabalhando aqui os destaques com outras cores, os argumentos e subargumentos com cores diferenciadas, para a pessoa entender facilmente o que é o quê. Ou então, por exemplo, tem muita gente usando na lateral algumas citações, referências, palavras mais chaves. Então, assim, isso daqui também é um campo do Word já pronto, são partes rápidas ali que ele te dá. Ele já joga isso daqui para você, é só você escrever. É bem rápido, bem tranquilo de estar também lidando com ele. Aqui também, um contrato de locação bem diferente. Aqui todas as cláusulas separadas, tudo organizado. Então, por exemplo, dos valores, vou deixar tudo aqui dentro. Dos prazos, vou entrar todos os prazos aqui, vou colocar artes para entender fácil quais são os prazos, né?
E o exemplo aqui dos embargos, por exemplo, e até uma linha do tempo que você pode, às vezes é uma situação meio complicada, você pode criar uma linha do tempo, ajuda muito. Eu uso linha do tempo até para me auxiliar a compreender o que está acontecendo, né? Às vezes eu falo assim, não, peraí que está muito confuso, eu preciso juntar meu tico e teco aqui. Aí eu vou lá, começo a jogar tudo numa planilha, isso daqui é feito na planilha do Excel. Começo a juntar eles, todos os fatos, tudo que aconteceu, depois eu estruturo e eu falo, ah, agora eu entendi. Né? Então, assim, às vezes para você entender, compreender melhor o assunto, você joga ali e começa a estruturar ele e fica até mais fácil para você entender e depois passar a informação, né? E fica aquela dúvida, e agora, eu faço ou eu contrato? O que eu trouxe aqui são ferramentas bem básicas do Word, né, para você estar utilizando para estar fazendo no dia a dia. Então, assim, não dá para você, em toda petição que você for fazer grande, massiva e tal, tem que estudar, fica passando para ser posto ali um design bem bacana, né, ficar contratando alguém. Não dá para ser nessa modalidade, né, a não ser que você tenha aí boas condições de estar sempre passando para um design gráfico aí, tá colocando, fazendo toda essa estruturação, aí ok. Mas o normal é a gente estar ali na pressa e você precisa consolidar aquela informação, colocar alguma coisa ali mais efetiva e precisa ser ali na hora. Então, são ferramentas essas do Word que você consegue estar utilizando. Muito fácil, bem tranquilo e que com um pouquinho, às vezes, eu não entendi muito bem, deixa eu entrar lá no... Vai no YouTube, tem muita gente explicando, né? Como que faz ali, como é que mexe, às vezes, melhor numa Smart Art, como é que você alinha melhor teu documento, bem tranquilo isso. E eu trouxe aqui algumas dicas, né? Às vezes, mas o que eu faço de curso? Para onde que eu vou? Eu trouxe aqui uma dica que, na verdade, é um curso gratuito, né? O Movimento Brasil Digital. Na verdade, ele tem vários cursos, né? A FIAP, que é a Faculdade de Informática e Administração de Paulista, né? É uma faculdade muito boa, os cursos estão bem bacanas, tem desde BI e a Design Thinking, né? Até o User Experience. Então, assim, é um curso gratuito, simples, e para você que quer entrar aí nessa área da metodologia do Design Thinking, começar a aprofundar cada vez mais, é bem bacana de tá dando uma conferida aí nesses cursos. E então é isso. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, fico à disposição. Se quiserem também que aprofunde, não, quero ver mais como é que faz Smart Art, quero descobrir como que faz uma linha do tempo melhor. Acho que a gente está aberto aí para aos poucos ir conversando, mostrando, né, trocando ideias e melhorando nesses aspectos, né? Acredito que é isso. Doutora Andressa, quer? Doutora Paula, eu quero te parabenizar pela didática, pela riquíssima apresentação, pelo conteúdo. Muito obrigada. Opa, que bom, fico feliz. E agora é o momento das perguntas, das dúvidas, das trocas. E eu deixo à vontade para você conduzir, fica à vontade. Perfeito. Estou abrindo aqui o chat, temos alguma pergunta? Áudio também? O pessoal está tímido hoje? Doutora Paula, eu lembro do início da sua apresentação e me remeteu um professor da pós-graduação, dizendo que as petições dele, a primeira página dele era um resumo, e depois ele iniciava a petição, mas que a primeira página sempre ele colocava como resumo, porque era a página principal dele. Muito bacana. E essa metodologia agora ficou na frente, né? Essa metodologia para apresentação profissional, para trabalhos de pós-graduação, trabalho de graduação, é excelente, é clara, atinge o objetivo, não, é perfeita. Então, deixar para os colegas, agora falar um pouquinho com você. Opa, é excelente saber isso da introdução, eu acho muito bacana, né, já te situa, você já começa a ler a petição já sabendo o que você vai estar lendo, eu acho isso muito bacana mesmo. Ele falou, sempre ele disse, deixou muito bem claro, a minha petição inicia com um resumo, que geralmente é a única página, talvez, que no momento de correria que vai ser lido, né? Mas, e depois na segunda página começava a petição dele, e eu lembrei disso, eu falei, é muito interessante mesmo, vale a pena compartilhar.
Com certeza. Ó, tem a Jéssica aqui, poderia disponibilizar o link do curso? Opa, claro. Vou pegar aqui um momentinho. Um momentinho só. Aqui, ó. Tá tendo bastante cursos, né, dessas áreas, mas muita coisa que eu vejo, assim, realmente falta essa parte prática das ferramentas, do que usar, de quando usar, né. E é uma realidade muito constante para mim, né, que meu marido também é advogado, vira e mexe, a gente tá trocando figurinha, daí eu falo: "Ó, ó os ícones ali do lado, ali no Word, ó, tem isso no Word, tem uma tabela, tem aquilo, ó, o que que dá para fazer aqui", às vezes uma linha do tempo no Excel. Então, assim, é bem bacana e são ferramentas que a gente usa, que tá ali, tá no alcance, né. E eu brinco que todo mundo questiona: "Ah, vai fazer uma entrevista, pergunta mais se sabe Excel, mais se conhece Excel?", mas esquece do Word. E o Word é o que dá mais trabalho. E, doutora Paula, a gente precisa virar uma chavinha. Eu falo até para o Fernando que a gente não aprendeu dessa forma. E a gente foi educada até na faculdade. Eu falo, a gente traz isso da própria faculdade. A gente foi educado de uma maneira que hoje não está sendo bem vista. Então, é a tal da chavinha, da mudança do comportamento, que às vezes leva um tempo, mas eu acredito que é bem válido. Com certeza. E é bastante inovação, né, que a gente está tendo. Não adianta, tem que se moldar mesmo. E eu, pelo menos, eu fico feliz que é a área que eu adoro, né, assim, na hora que eu vi que a união com direito, tecnologia e design estava funcionando, eu falei: que delícia". Bom, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, o link você colocou aqui Coloquei. no nosso chat. Uhum. Alguém? Senão eu vou finalizar agradecendo a doutora Paula pela disponibilidade, pelo carinho com a nossa Comissão de Direito Digital, carinho com a nossa OAB, São José do Rio Preto. Não sei se o doutor Henry está aí, para ele finalizar o nosso evento, nosso grupo de estudo, mas eu quero agradecer a todos presentes, agradecer a doutora Paula mais uma vez, e eu coloco como finalizada a nossa sessão, e coloco, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu queria agradecer bastante eu vejo até como um brainstorming, assim, né, de estar passando essas informações, essas coisas aí diferente que tá ali no dia a dia, muito gostoso, né, é uma rotina para mim constante isso de, ali mexer no Word, tá vendo um detalhezinho ou outro, e é muito gostoso. E eu falo, uma das coisas principais é aprenda a fuçar, né, você tá ali com todos os instrumentos na tua frente, vê o que que serve aquele botão, dá uma clicada lá, né, essa curiosidade auxilia muito e faz bastante diferença, né, vocês veem que com um pouquinho, só com Word, já dá para produzir alguns documentos bem legais aí, né. Então é isso, agradeço muito, doutora Andressa, espero que a gente possa cada vez mais aprofundar no legal design, trazer coisas novas aí, né, bem bacana, assim, o tema, né. Acho que daqui é mais para frente só evoluir, né, não tem como ir para trás mais, né. Tenho certeza disso. Muito obrigada, viu, por estar compartilhando com a gente um material tão riquíssimo. Gente, boa noite. Até mais.